Pessoal, estamos estudando o Sursi. Vimos o conceito, a natureza jurídica, os sistemas que o regem, vimos os requisitos objetivos, os requisitos subjetivos, fizemos uma análise minuciosa da reincidência em crime doloso e agora falamos do momento ideal, o momento correto para a fixação das condições do Sursi e agora nós iremos estudar dois institutos jurídicos relacionados à suspensão condicional da pena, que são a revogação e a cassação. Nossa, então o Sursi pode ser revogado? Pode. Ele pode ser obrigatoriamente revogado e facultativamente revogado. E também pode ser cassado. Tá? Então vamos enfrentar essas questões agora e verificar as consequências penais da revogação e as consequências penais da cassação, para depois elaborar um teste relacionado a esses dois momentos de eliminação da suspensão condicional da pena. Legal. A revogação, primeiro falando da revogação, ela pode ser obrigatória ou facultativa. Então tem situações em que o juiz fala, réu, sinto muito, queria muito não revogar, mas é obrigatório, a lei me obriga à revogação, tá? Então, primeiro a revogação obrigatória, depois a revogação facultativa. Facultativa por quê? Que o juiz pode escolher se ele revoga ou não, fazendo uma análise pertinente do caso. No caso de revogação obrigatória, não tem conversa. Ele praticou um ato que ocasiona a revogação obrigatória de forma impositiva e cogente, imperativa, o juiz tem que revogar a suspensão. Revogando a suspensão, você já sabe. Lembra a pena que está suspensa? Não fica mais suspensa, ela começa a correr. E aí o sujeito tem que cumpri-la. Tá legal? Revogação obrigatória. Superveniência de condenação irrecorrível pela prática de crime doloso. Pouco importa se a infração penal foi praticada antes ou depois do início do período de prova, pois o que provoca a revogação do benefício é a sobrevinda da condenação definitiva. Então, explicando esse primeiro aqui. Eu recebi uma suspensão condicional da pena. Legal. Não fui preso. Então, eu estou cumprindo meu período de prova direitinho, cumprindo as condições que o juiz fixou para mim. E aí, eis que surge uma condenação definitiva por outro crime. Por outro crime doloso. Então, eu recebo a notícia, duas notícias horríveis ao mesmo tempo. A primeira qual é? Você foi condenado definitivamente por crime doloso por aquele outro processo que você já tinha. Putz. E qual que é a segunda notícia ruim, professor? Revogação obrigatória do Sursi. Então, além de receber uma pena definitiva de crime doloso, a minha pena que está suspensa aqui para de ficar suspensa, perde a suspensão condicional da pena e passa a ser uma outra pena a ser cumprida. Tá? Então, revogação obrigatória, fui condenado definitivamente por um crime doloso durante o meu período de prova. Tanto faz se eu pratiquei esse crime depois de ter o Sursi ou se antes de ter o Sursi. Durante o período de prova ou antes do período de prova. O que não pode acontecer é ser publicada uma decisão definitiva, transitada e julgada, me condenando por um outro crime doloso. Aí, minha revogação é obrigatória. Beleza. Outra hipótese. Frustração da execução da pena de multa, sendo condenado solvente. Ah, olha isso. Ele recebeu uma pena privativa de liberdade, ela foi suspensa. Recebeu uma pena de multa. Agora, quando ele não paga a pena de multa, você já sabe, lembra do estudo da multa? O que acontece quando eu não pago a multa penal? Vira dívida fiscal. Se vira dívida fiscal, eu posso ser preso quando eu não pago multa? Minha pena privativa de liberdade, suspensa pelo Sursi, pode voltar a correr e eu ser preso porque eu não paguei multa? De forma alguma. Por isso que, diante dessa letra B do Código Penal, se diz o seguinte: com a nova redação do 51 do Código Penal, não existe mais essa hipótese de revogação. Repito,
com a nova sistemática da pena de multa, não pagou a dívida de valor, não é cadeia, eu não posso importar uma situação de privação de liberdade por não pagamento de multa no âmbito do sursi. Tá legal? Estou cumprindo meu sursi, no meu período de prova e não pago uma pena de multa. Revogo obrigatoriamente meu sursi? Claro que não. Por quê? Porque o inadimplemento de uma multa penal tem como única consequência uma execução fiscal e não a privação de liberdade. Tá legal? Outra hipótese. Não reparação do dano sem motivo justificado. Então, o juiz fala, você como efeito secundário da condenação penal tem que reparar o dano. Você praticou um furto, quebrou o vidro do carro, arrebentou o painel para levar o toca-fita. Ficou em tantos mil reais aquele conserto. Além da pena privativa de liberdade do furto, você ainda tem a reparação do dano como efeito da condenação. Você tem dinheiro, não repara o dano de propósito, revoga o seu sursi. Tá legal? D. Descumprimento de qualquer das condições legais do sursi simples, que é o 78, parágrafo 1º. A lei fala, você tem as condições legais que você tem que cumprir. Se você não cumprir as condições que estão na lei, você obrigatoriamente tem o seu sursi revogado. Legal. Revogação facultativa. Como ela é uma faculdade, facultas, agende, é uma faculdade do juiz, o juiz não tem obrigação de revogar. Ele vai ficar ali com aquela cara, putz, não acredito que ele fez isso. Eu posso revogar, mas eu posso não revogar. Que casos são esses? Superveniência de condenação irrecorrível pela prática de contravenção penal ou crime culposo. Lembra que lá era pela prática de crime doloso? Ali é obrigatório. Mas se for um crime culposo ou uma contravenção, o juiz pode pensar no assunto, revoga ou não. É uma faculdade dele. B. Descumprimento das condições legais do sursi especial. Então, eu tenho o sursi legal, as condições do sursi legal que estão na lei, e tem especial que o juiz escolhe. Se forem as condições escolhidas pelo juiz, o juiz pode ter a faculdade de não revogar. Tá? C. Descumprimento de qualquer outra condição não elencada em lei e imposta pelo juiz. Então, aqui eu tenho as chamadas condições judiciais. Eu tenho as condições obrigatórias, as condições facultativas e as condições que o juiz inventa. Se o juiz inventou, chama condição judicial. Descumpriu a condição judicial, é faculdade dele revogar. Descumpriu a condição especial do parágrafo 2º, não do 79, é uma faculdade do juiz revogar. Descumpriu uma obrigação de sursi legal, aí é obrigatória a revogação. Tá? Então, você tem que ter 3 tipos de condições. Legais, especiais e judiciais. Especial e judicial, uma faculdade do juiz revogar. Legal, obrigatório. Continuando. Agora, a cassação do sursi. A pergunta é, doutor, doutora, em que casos o sursi será cassado? Alternativa A, letra A. Não comparecimento do sentenciado à audiência admonitória. Mas é o fim do mundo também, né, gente? O juiz vai lá na sentença criminal e coloca: suspendo a pena privativa de liberdade de forma condicional, usando o sursi. Depois ele marca uma audiência admonitória para o sujeito comparecer. Ele está livre. O sujeito comparecer para receber as condições. E o cara falta de forma injustificada. Não tem interesse nenhum. Então, nesse caso, o sursi é cassado. Cassado. Não tem revogação obrigatória, facultativa. Cassação do sursi. Não tem mais sursi. Vai cumprir a pena. Outra hipótese. Há um aumento da pena que exclua o benefício em decorrência do provimento do recurso de acusação. Vamos explicar isso? Vamos lá. Recebi uma pena privativa de liberdade, fui condenado em primeira instância, o juiz criminal me condenou, só que eu preenchi todos os requisitos do sursi. O que o juiz faz? Suspendo condicionalmente a pena do réu pelo período de prova de tanto a tanto tempo. Legal. Promotor inconformado com essa pena baixa, achava que era uma pena maior. O que o promotor faz? Ele recorre, ele apela daquela decisão. 593, inciso 1º. Então, recorreu, é o tribunal que vai analisar. No âmbito estadual, TJ, no âmbito federal, TRF. Então, os desembargadores se juntam em sessão colegiada e decidem o quê? Que a pena de 2 anos dada pelo juiz ficou muito baixa. Vamos aumentar essa pena?
Aí os desembargadores votam e aumentam a pena. Aí tem um acórdão condenatório com o aumento de pena. Como a pena, que era 2 anos e cabia sursi, subiu para 5 anos e não cabe mais sursi, o sursi é cassado. É justamente isso que estamos falando. O aumento da pena, que exclui o benefício, sai do teto de 2 anos, em decorrência do provimento de um recurso da acusação. Ah, só se o MP recorrer é que pode acontecer isso? Cuidado. Eu falei acusação, não MP. Na ação penal privada, quem acusa não é o MP, é o querelante, é o advogado da vítima, tá? Faça só essa ressalva. Sempre que falar em acusação, é o representante do Ministério Público, que é o promotor de justiça no âmbito estadual ou procurador no âmbito federal, ou ainda a vítima representada por seu advogado com poderes especiais em uma ação penal privada. Tá legal? Essa é a acusação. Então, o recurso da acusação, a pena aumentou, saiu do teto de 2 anos, sinto muito, o seu sursi será cassado. Maravilha! E agora a perguntinha para fixar a compreensão dessa matéria. A cassação do sursi e a revogação do sursi possuem consequências penais similares. Consequências penais similares. Verdadeiro ou falso? Cassação do sursi, como que é mesmo a cassação do sursi? Ah, lembrei. Ele faltou na audiência de monitória ou o recurso da acusação foi provido para aumentar a pena e saiu do teto de 2 anos. Então, foi cassado. O que acontece com esse cara que teve o seu sursi cassado? Ora, se o sursi dele foi cassado, eu não tenho mais uma suspensão da pena. A pena começa a correr e tem que ser cumprida. Revogação do sursi, obrigatória, facultativa. Eu tenho uma situação onde o sursi foi aplicado, surge um novo fato, desse novo fato, o sursi é revogado. Qual é a consequência da revogação do sursi, então? A minha pena, que estava condicionalmente suspensa, começa a correr e precisa ser cumprida. Então, o gabarito aqui é verdadeiro. Tanto a revogação quanto a cassação possuem como consequência penal a não mais suspensão da pena, e sim o início de seu cumprimento. Legal? Eu saio da esfera do juiz sentenciante e ingresso efetivamente com um título executivo judicial de pena privativa de liberdade na esfera da execução penal. Legal? Então, eu não falo mais de benefício da suspensão da pena. Foi revogada ou foi cassada. Eu falo, sim, de cumprimento de pena privativa de liberdade. Agora, se ele vai preso ou não, são outros 500. Porque você já sabe, se ele estiver em regime aberto, ele fica livre o tempo todo, simplesmente vai até a casa do albergado dormir no período noturno ou nos dias de folga. Certo? Maravilha, pessoal! Com isso, nós encerramos aqui o estudo da revogação e da cassação, da suspensão condicional da pena. Eram essas informações que tínhamos para lhe apresentar sobre esse importante tema. Até uma próxima unidade.